Olá, bem-vindo aqui ao Ateliê Crochê Alcobaça e hoje, quarta-feira, é dia de mais uma hashtag Crochê do Bem. A minha mesa está aqui um pouco diferente, não me apresentei, eu sou a Susana, aqui do canal Ateliê Crochê Alcobaça. A minha mesa está um pouco diferente, tenho aqui esta revista, que foi um lançamento que está agora a decorrer nas bancas. Este é o primeiro fascículo, onde traz de oferta dois cones de fio e uma agulha de crochê número 3,5. Não se enganem pelo tamanho, é muito pouca quantidade de fio que está aqui. Portanto, este projeto está nas bancas com a finalidade de a pessoa todas as semanas vai comprando um fascículo e no final vai fazendo os quadradinhos da avó com desenhos diferentes para fazer aqui esta mantinha de sofá. E eu comprei apenas o primeiro fascículo, mas comprei várias unidades. Comprei 10 unidades. Porquê? Porque eu achei que foi bastante barato. Portanto, o primeiro fascículo saiu por 1€. Mas é só a primeira semana. As outras semanas são todas mais caras. A primeira semana normalmente costuma ser mais barata, então eu comprei logo 10 unidades. Não pela revista em si, porque eu não pretendo fazer esta manta, porque eu já fiz a contagem. Portanto, eu para ter uma manta de 50 por 50, portanto 50 centímetros por 50, teria que gastar 7 cones destes. Portanto, para fazer uma manta de 1 metro, teria que gastar 28 cones destes. Fazendo a conta que cada quadrado levaria o cone completo. Portanto, a ideia não foi para fazer a manta, porque eu acho que não me vai ser rentável, portanto, mas sim foi para aproveitar o primeiro fascículo que traz estes dois cones e a agulha. Acho que o preço está muito bom e aproveitei. E então aproveitei aqui os fios e fiz o nosso tapete. Estou tirado aqui, portanto, eu fiz aqui o nosso tapete. Comecei o tapete por fazer os quadradinhos da avó. O tapete desta semana foi o tapete, portanto, escolhido pelas idealizadoras da hashtag Crochê do Bem, portanto, pela Érica Fernanda Crochê Barbante, pela Elaine Cardoso Crochê e pela Claudinha Crochê. O tapete desta semana, do desafio desta semana, foi o tapete Ivalda, o tapete Ivalda, que está o passo a passo está no canal Crochê e Vlogs da Idina Moretti. Digo já que o meu tapete ficou só com 62 cm por 46 e a Idina, portanto, no canal dela, ela faz este passo a passo e dá início ao passo a passo já com a base feita, portanto a base dos quadradinhos da avó já feitas. E então eu tomei a decisão de fazer o quadradinho da avó simples. Mas de resto o tapete foi todo ele feito seguindo o passo a passo, exceto algumas pequenas modificações que eu fiz, alguns ajustes que vou já passar a explicar. Portanto, o tapete, que no meu caso não é um tapete, como usei estes fios, eu para fazer este tapete tive que abrir
Portanto, 1, 2, 3, 4, 5 fascículos daqueles que eu mostrei para conseguir fazer o tapete. Porém, só usei, portanto, estes 8, mas como estes dois estão quase cheios, este está quase terminado e este está quase cheio, portanto eu só precisei de 7 cones para fazer o tapete e para chegar ao tamanho de 62 cm por 46. Estes foram os arremates, porque houveram vários arremates. E estas são as agulhas que foi a causa principal que eu comprei o fascículos, foi mais por causa das agulhas, que estas agulhas estou a pensar em oferecer às minhas clientes na compra de algum, numa compra maior, portanto oferecer uma agulha destas para incentivar as minhas clientes a também fazerem o crochê, caso saibam fazer ou que queiram aprender. Portanto, o meu tapete, que no meu caso não é o tapete, que eu acho que é muito pequeno, e o fio também não é um fio muito pesado para ser tapete, portanto é um fio muito maleável, como vêem. Portanto, é muito maleável. Este fio foi idealizado para fazer uma manta e não um tapete, mas eu mesmo assim fiz a minha peça usando este fio. Esta é a parte de trás, esta é a parte da frente. Portanto, quais foram as alterações que eu fiz aqui na minha peça? A minha peça, portanto, foi toda feita por igual. Aqui nesta carreira fechada, a alteração que eu fiz foi, em vez de pegar na alça completa, peguei aqui nos dois pontinhos, como veem. Portanto, não peguei a alça por completo e peguei sim nos dois pontinhos. Depois foi tudo igual. Aqui nesta alça dos 6 pontos, a artesã indica para fazer 5 modificações, portanto teria que fazer em 5 partes destas, que são 6 pontos altos, por 5 vezes, a fazer um destes pontos altos junto, portanto fazer um aumento e só usar então 5 pontos de base para fazer os 6 pontos altos. Eu fiz a minha contagem e vi que não havia necessidade de fazer essa alteração, porque na minha opinião, o bico depois talvez fosse ficar muito embabadado, portanto muito grande, muito maior. Então o que é que eu fiz? Eu fiz todo igual, apenas, portanto eu fiz a minha contagem para ver quantos pontos estariam a mais e vi que estariam 4 pontos a mais. E então a alteração que eu fiz foi aqui nesta parte redonda, bem aqui ao centro, portanto estão aqui 5 pizzas. Aqui na pizza do meio, eu aqui nas outras eu saltei, portanto fiz 3 pontos, uma correntinha com 3 pontos, e aqui saltei só 2 pontos de base. E aqui nesta pizza central, eu de um lado saltei 3 pontos e do outro lado saltei 3. Na restante peça fui saltando só duas. E chegando a outra parte, na pizza central, também saltei 3 pontos e aqui outros 3. E assim, desta forma, retirei os 4 pontos que estavam a mais na base. E não houve então necessidade de fazer as alterações, que as alterações iriam fazer com que a peça ficasse com mais uma onda destas. E eu, como não queria que o tapete
aqui no final que aumentasse muito, eu preferi antes fazer a diminuição, portanto, comi aqui um ponto, comi aqui outro ponto e deste lado comi mais 2 pontos. E depois, no bico do tapete, da peça, neste caso, aqui seriam 7 pontos altos e eu pus 8. Porquê é que eu pus 8? Eu pus 8 porque eu já tenho o costume de fazer um acabamento assim, que é costumo acabar e costumo pôr 8. Então eu achei que se fosse a alterar, talvez não fosse ficar retinho, talvez fosse ficar chapéu, e então fiz com 8. A própria artesã também disse que nós poderíamos alterar esta zona, aumentar. A alcinha atrás foi com 4, igual ao passo a passo. E aqui pus 8. No fim de fazer a carreira toda com 8 pontos, vi que não havia necessidade de ter feito esta alteração. E então o que é que eu fiz para emendar? Aqui na última carreira teria que terminar com 10. Mas como eu fiz aqui 8 e não quis desmanchar, terminei com 12. Então como é que eu fiz? No primeiro ponto, 1 ponto. No segundo, 2 pontos. No terceiro, 1 ponto. No quarto e no quinto, 2 pontos em cada. Depois, 1 ponto, 2 pontos e 1 ponto. E aqui neste borboto, em vez de pegar 5 pontos altos, peguei só com 4. E assim consegui reduzir a saia. Portanto, reduzi então a saia que eu pensei que iria fazer. E então, deste modo, ficou igual. O próximo tapete que eu vá fazer, irei fazer igualzinho ao passo a passo, porque não havia necessidade de fazer aqui esta alteração. Esta sim, irei continuar. E a parte aqui da pizza da casa com 3 em cada lado também irei continuar, porque eu acho que realmente ficou melhor assim para o meu ponto. Gostei muito de fazer esta peça, este tapete. Acho que ficou lindíssimo, mas tenho um senão a dizer. O senão é que realmente, não sei se é do dia de hoje, talvez seja, mas eu levei 5 horas a fazer esta peça. Comecei às 8h30 da manhã e levei 5 horas a fazer esta peça. Portanto, eu demorei imenso tempo. Não sei se foi por causa dos arremates, de ter usado tantos cones, mas a verdade é esta, eu demorei 5 horas a fazer esta peça. Estava-me a esquecer de um pormenor. Aqui a artesã fez esta última carreira de diferente cor desta carreira. E eu, olhando aqui para a minha peça, pensei em fazer com verde e terminar em branco, mas eu acho que a minha peça terminada em branco não ia ficar tão bonita. Portanto, na minha opinião, a peça fica melhor terminada com o verde. E então não fiz aqui as duas cores diferentes, preferi fazer as últimas 2 carreiras apenas com a cor verde, porque na minha opinião acho que ele fica muito melhor assim. Portanto, eu levei 5 horas e vocês que estão também a participar da hashtag, quanto tempo levaram para fazer o vosso tapete? Estou realmente muito curiosa para saber se eu sou uma tartaruga. Serei uma tartaruga a fazer este tapete? Terei sido uma tartaruga? Normalmente não costuma demorar tanto tempo, mas o fio também foi diferente. E usei a agulha 3,5, mas o fio é diferente do que eu costumo estar a usar.
e realmente houve muitos arremates, porque usei então estes 8 cones. Na verdade, em termos de fios só usei 7, mas tive que abrir, portanto, 8 cones. Portanto, está aqui muito arremate. Não se nota, eu sei, como vê. Esta é a parte de trás. Não se nota. Vou abrir mais um bocado. Como vê, os arremates estão todos muito bem arrematadinhos. Estão muito bem feitos. Mas eles cá estão. E o tapete levou então as 8 horas. O tapete, que no meu caso não é um tapete, portanto, para mim é mais um centro de balcão da cozinha, nem é centro de mesa. Acho que a cor, para quem tiver uma cozinha em verde, que é o meu caso, portanto, eu vou pôr esta peça à venda até ao final do Natal. Se até ao final do Natal esta peça não for vendida, ela vai ficar na minha cozinha, porque é exatamente a cor que eu tenho na minha cozinha. Minha cozinha é verde e branco, portanto é a cor da minha cozinha. Se a peça não for vendida até o Natal, esta peça é minha e vai ficar em cima do balcão da minha cozinha. Portanto, é um centro de balcão. Centro de balcão não é um centro de mesa para mim. Mais uma vez estou orgulhosa do meu trabalho, gostei muito de ter participado desta hashtag e cá estarei eu para participar novamente na próxima quarta-feira. Estarei aqui a apresentar o meu próximo trabalho, que peço à Dona Érica, se possível, que não tenha aqui as florzinhas do meio, e se calhar não vai ter, porque ela costuma ser uma semana, pelo menos acho que está tentada a ser, não é? Até ver, foram 3 tapetes com flor, pois só foi um sem flor. Portanto, vamos lá ver o que é que vai acontecer. Se calhar agora vai ser um sem flor, o que vai me deixar bastante contente, que eu gosto de fazer peças únicas e, como vêem, eu tento sempre pôr o menos quantidade de cores possível. Portanto, aqui estão só 2 cores. Eu gosto de peças com menos cores para mim. Portanto, este, se não for vendido, é meu centro de balcão. Obrigada por terem assistido a mais um vídeo aqui do canal e conto com vocês no próximo. Gratidão. Bye, bye.